Pode sim, doutor. Obrigado. Então, eles querem conversar com a Rense interrogatório? Não, doutor. Tem necessidade? Então, Cleomara, pode sentar aqui na frente, por favor? Seu nome completo? Cleomara Cupati Santos. Conversou com seus advogados? Sim. Qual que é a sua idade? 31. Nome de seus pais? Claria Belo e Clemair Cupati Santos. Seu estado civil? Solteira. Tem quantos filhos? 2. De que idade? Uma de 16 e a outra de 8. A de 8 mora com quem? O pai dela. Sua profissão? Diarista, eu faço serviços gerais. Seu endereço? Matos Costa, Rua Dom Pedro II. A senhora já tinha sido presa antes desse fato? Não. Processada por algum outro crime? Não. Então, esse é o seu interrogatório. A senhora tem direito de ficar em silêncio ou pode falar a respeito da acusação. A senhora deseja falar? Então, o Ministério Público denunciou a senhora em 7 de janeiro de 2025, por volta das 18h13, nas imediações do terminal urbano aqui de Xanxerê, teria tentado matar a vítima Jacir da Silva, seu companheiro, com o uso de uma arma branca, uma faca prendida, desferindo um golpe no tórax que causou um ferimento périfero importante. Segundo apurado, após permanecer no local ingerido bebidas alcoólicas com outras pessoas, dentre elas o Jacir, a senhora teria iniciado uma discussão e partido para cima de Jacir, desferindo-lhe um golpe de faca. Não consumou o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima se foi do local e recebeu pronto e eficaz atendimento médico. Após golpear a vítima, teria afirmado ainda que ele tinha que morrer, confirmando seu intento homicídio. O crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do Jacir, porque ele estava desarmado, foi surpreendido pela senhora com golpe de faca, também por motivo fútil, em razão do ofendido ter saído comprar bebida alcoólica e demorado para retornar. É verdadeiro esse fato? Não. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia ele já vinha me agredindo faziam 6 meses já. Com palavras, agressões físicas, ameaça, bastante ameaça, que eu queria chamar a polícia, ele me ameaçava que ia consumir com o meu corpo, que eu nunca mais ia ver minha filha, nunca mais ia ver minha mãe. A senhora estava com ele há quanto tempo? Há 1 ano, 1 ano e pouco. Estava morando na rua na época do fato? Não, quando eu comecei a ficar com ele, eu tinha minha casa. Não, mas quando aconteceu isso em 7 de janeiro? Sim, não estava não. Ah. Aí aquele dia a gente ficou bebemos o dia inteiro. E ele estava com esse canivete. Várias vezes ele já tinha me ameaçado com esse canivete. Aí, nesse dia, a gente começou a discutir. A senhora tinha bebido também? Tinha bebido nesse dia. Aí, a gente começou a discutir e ele estava com o canivete na mão, me ameaçando. A gente começou a discutir. Aí, eu não sei se fui eu que dei a facada nele ou acabou resbalando e ele mesmo se cortou. Ah, a senhora acha que ele pode se cortar? Eu acho que talvez seja. A senhora não chegou a pegar a faca, a canivete na mão? Peguei. Depois que ele soltou, eu peguei na mão. Ah, e aí quando ele foi atingido? Ele soltou o canivete e eu peguei. Ah, e aí? Aí eu coloquei assim. Aí ele atravessou a rua e caiu. Aí eu fui lá e fiquei segurando o sangue dele para não sair e pedi para chamarem os bombeiros. Em nenhum momento a senhora queria matar ele? Não. Nunca. E não recorda mesmo se foi a senhora que atingiu ele? Não. Tinha ingerido bastante bebida nesse dia? Bastante. Era normal isso, vocês passarem bebendo na rodoviária? Não todos os dias. A senhora não estava trabalhando na época? Eu trabalhava de diarista. Ele tentou lhe agredir com esse canivete? Sim, várias vezes. Nesse dia ali? Também. Pelo Ministério Público? Excelência. A dona Cleomara não vai responder. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia, dona Cleomara, tudo bem? Quanto mais ou menos que vocês beberam aquele dia, dona Cleomara? Eu não sei dizer exatamente a quantia, mas foi bastante. Que bebida que era? Era pinga. Aquelas pipas de ouro. Como? Pipa de ouro. Umas garrafinhas de pinga, assim. Quantas dessas vocês tomaram? Acho que umas 7, 8, porque nós estávamos em bastante lá. Em quantos vocês estavam, Cleomara? Estava em 4, acho. Cleomara, teve uma testemunha que hoje a senhora não pôde acompanhar, mas o seu Adelar, ele formou ter visto, mas ele também disse que ouviu
a senhora falando para eles, quero que você morra, o Jacir, e outras horas a senhora estava estancando o ferimento, como a senhora menciona agora. A senhora falou que queria que ele morresse nesse dia? Não, eu falei que ele não podia morrer. Tanto é que eu fiquei lá até a hora que os bombeiros chegaram, eu fiquei lá estancando o sangue para ele não morrer. E eu falei, você não pode morrer. Eu falei para ele. A senhora tentou conversar com ele para que ele não dormisse ou não desmaiasse? Sim. A senhora tentou dar uns tapas no rosto dele para ver se ele reagiu? Ele estava conversando com a senhora? Não, no começo ele estava, mas aí depois ele desmaiou. Ele ficou desmaiado. E de quem que era esse canivete? Era dele. A senhora lembra como que era esse canivete? Era desse tamanho assim, fechado, aí apertava assim um botão, abria. Eu me lembro que ele batia assim naquele botão, abria, daí ele fechava de novo. Aí ele batia e ficava brincando com aquele canivete. Ele ficava brincando com o canivete? Sim. A senhora falou que ele ter ameaçado a senhora com esse canivete. O que ele falava? Várias vezes que ele me agrediu, eu falei que eu ia pegar, ia na polícia, ia fazer uma queixa, até uma vez ele quebrou um celular meu. Aí ele me ameaçava bastante, dizia, com esse canivete, inclusive. Dizia que ia me matar, que ia sumir com o meu corpo, que eu nunca mais ia ver minha filha, nem minha mãe. Bastante ameaça ele fazia. Ele agrediu a senhora alguma vez? Agrediu várias vezes. Várias vezes. A senhora alguma vez procurou ajuda? Não. Por que não? Porque, sei lá, um pouco eu achava que ele ia mudar e achava normal ele pegar e me bater porque eu amava ele. Aí, mas agora eu vejo que não. Mas ele me agredia várias vezes, tanto com palavras como fisicamente. E a senhora conseguia estancar o ferimento ali? Sim. Foi fundo o corte? Não sabe dizer. Eu não lembro bem, eu só lembro que eu estava com a mão assim, segurando nele, mas não sei dizer se o corte foi bastante ou não. E a senhora falou que chamou ajuda, a senhora ligou para alguém, pediu para alguém que estava perto? Eu pedi para as pessoas que estavam lá perto para eles chamarem os bombeiros. Aí eles chamaram. E, dona Clemara, eu quero que a senhora conte como que foi que aconteceu isso. Vocês estavam bebendo no terminal rodoviário, correto? Sim. Tá. Se a senhora puder contar como que foi o desenrolar disso, daí? Doutora, pergunta específica, porque ela já relatou todo o fato, por favor. Tá. Cleomar, vocês estavam em pé ou sentados? Nós estávamos em pé. Próximos um do outro ou não? Sim. Qual que era a distância? Na hora da briga? Isso. Corpo a corpo, assim, que daí ele começou a me empurrar, me agredir, e ele tava com canivete, e eu também tava ali, comecei a me discutir, e foi aonde aconteceu. O que tinha nessa discussão, dona Cleomar? Ele tava falando palavras de baixo calão, chamando de tudo quanto é nome, e fazendo as ameaças que ele sempre fazia. Qual que era essas ameaças? Que ele ia me matar, que ele ia dar um jeito, porque eu não ia morar com a minha mãe, que eu queria ir lá com a minha mãe, morar com a minha mãe, pegar minha filha e ir para lá. Ele falava que não, que se eu fosse, ele ia dar um jeito de achar onde eu estava morando e ia me matar. E quando que surgiu esse canivete ali? Fazia tempo já que ele tinha. Mas estava no bolso ou estava na mão dele? Estava no bolso, mas ele ficava brincando. Que nem eu falei, apertava assim, abria. Aí ele fechava, apertava de novo, abria. Ele ficava direto com esse canivete. Tá, e quando vocês se encontraram, assim, corpo a corpo, por que teve isso? A senhora falou de ele empurrar. Ele tentou empurrar a senhora? Sim. A gente precisa entender a dinâmica ali. Ele me empurrou e veio me agredindo. Tapa, soco. E daí a gente começou aquele agarra ali e foi onde aconteceu. A senhora empunhou esse canivete, dona Cleomar? Não. A senhora tem certeza ou não lembra? Eu não lembro. Porque estava na mão dele o canivete. Quando a senhora pegou na mão esse canivete estava onde? Ele tinha derrubado no chão. A senhora recorda se ele já estava ferido ou não? Já estava. A senhora viu sangue? Sim.
A senhora acredita que possa ter sido você que deu, que acabou acertando o golpe nele ou não? Eu não posso afirmar, talvez sim, mas talvez não. Talvez ele mesmo tenha se cortado, porque ele foi muito rápido, muito. Estava muito próximo um do outro ali e ele estava com o canivete na mão. Mas pode ter sido a senhora também? Eu acho que pode. No calor da briga ali do momento, mas pode ter sido ele também. A senhora não tem certeza. Não. Dona Filmar, a senhora quis dar golpe de canivete ou de faca no seu Jacir nesse dia? Não. A senhora queria matar ele? Não. Bom dia, Dona Cleomar. Bom dia. No período em que a senhora estava, a senhora falou que segurou ele, né? Sim. Logo após ele estar ferido, a senhora falou que pediu para chamar o bombeiro. A senhora se recorda para quem que a senhora pediu? Tinha um monte de pessoas ali. Eu só lembro que eu falei, alguém chama os bombeiros, que estavam tudo querendo gravar ali. Eu falei, chama os bombeiros. Aí fiquei segurando ali com a minha mão ali, ele deitado no chão. E aí chamaram os bombeiros. Não demorou muito e os bombeiros chegaram. Por que a senhora não fugiu? Não sei dizer. Não sei. Esse tempo que a senhora ficou ali com ele falava algo para a senhora durante esse ferimento, que ele estava sobre seus braços? Não. Não? Não. Essa faca foi a senhora que entregou para a polícia? Sim. A senhora de livre e espontânea vontade. Ele, na verdade, eles acharam, né? Não estava com a senhora ali, entendi. E a senhora recorda se foi um ou mais cortes nele? Eu não lembro, eu só lembro que eu coloquei a mão ali no corte e fiquei ali com ele até os bombeiros chegar, mas eu acho que foi um. O senhor Jacir, em outra oportunidade, inclusive na audiência, interrogatório, ele chegou a forçar ou a sugerir que a senhora se prostituísse para trazer dinheiro para casa. Sim, ele fazia isso. Várias vezes eu tive que ir no bar, ele ficava esperando até eu conseguir o dinheiro para comprar bebida e droga para ele. Isso foi mais de uma vez. Foi. Foi mais uma vez. A senhora viu ele depois desse dia? Alguma vez? Não. Depois que a senhora foi solta, a senhora não. Não. Caso a senhora se recusasse a fazer o que ele falava, ele ameaçava a senhora? Bastante. Esse cunho sexual? Bastante. A senhora nunca procurou ajuda com a polícia militar, delegacia, alguma outra forma? Não, porque eu tinha muito medo. Ele me ameaçava muito, muito. Ameaçava que se eu fosse lá para minha mãe, ele ia atrás, ele ia achar, ele ia me matar, ele ia consumir com o meu corpo. Que era para mim pensar, porque eu tinha minha filha. A senhora se sentiu humilhada? Bastante. A senhora alguma vez, isso é muito importante, a senhora alguma vez planejou a morte dele? Não. Não planejei porque é que nem eu falei, eu amava ele. Então eu suportei muita coisa, né? Mas nunca planejei morte, nem o mal dele. Nunca. Aquela oportunidade, dona Cleomar, em que ele estava vulnerável, ali sob seus braços. Essa pergunta. A senhora não quis ferir? Não. Eu não tenho mais perguntas.
Bom dia, professora. Bom dia. Hoje a Silvia chegou, depois que aconteceu tudo isso, ele chegou a vir atrás da senhora e a senhora conversou com ele? Não. Gilmar, uma última vez, gostaria de que a senhora respondesse olhando para os jurados, à sua direita. Gilmar, a senhora queria que o Jacir morresse? Não. Não tenho mais nenhuma pergunta. Obrigado, dona Gilmar. Obrigado, Feliz. Nada mais? Pode sentar lá. Fazer uma pausa para a gravação. O processual no plenário determina que seja a causa debatida pelas partes com fundamento no valor da prova produzida. Os senhores jurados poderão, a qualquer tempo, por intermédio desta juíza, pedir que o orador indique a página dos autos que ele está se referindo. Para dar início, então, aos debates, concedo a palavra à promotora de justiça, a doutora Lia Nara Dalmut, pelo tempo de 1h30. Agora são 10h28. Obrigada. Eu inicio cumprimentando então a doutora Maria Sol, nossa querida presidente do Tribunal do Júri, que neste ano tem um destaque com um grande número de sessões que realizou aqui na comarca para a gente deixar esses processos em ordem, em dia. Eu parabenizo, ainda temos mais alguns pela frente, mas encerraremos o ano bem. Eu cumprimento o doutor Matheus, toda a banca que está aqui presente hoje, pelo trabalho que vem desenvolvendo, nos desejos de que esse dia seja um dia produtivo, um dia respeitoso, possamos efetivamente debater as provas e demonstrar o que aconteceu naquele dia. Eu estendo meus cumprimentos, então, aos voluntários da Justiça, hoje, a nossa secretária, a nossa secretária, nossos oficiais, que sabemos todo o empenho que é para realizar esse júri, todos os mandatos que vão ser cumpridos, e faço um cumprimento especial, a Maria me contemporânea de advocacia ainda, e hoje estamos aqui, no outro lado, fazendo nosso papel. Cumprimento o nosso policial, que está sempre presente no dia a dia, forense, garantindo toda a ordem dos trabalhos. Faço um cumprimento também à REC, Leonara, aos familiares, dizer que a nossa função hoje, não conheço, não temos nada contra, nem favor. A nossa função hoje é entender o que aconteceu naquele dia e ter o julgamento do que realmente aconteceu naquele dia. E, não menos importante, ao contrário, faço um cumprimento, então, aos magistrados, hoje estão desempenhando esse papel de julgadores, estão aqui nessa função de conhecer o fato, já puderam entender um pouquinho pelas testemunhas, o que pode ter acontecido naquele dia, o que os senhores vão entender como adequado para esse fato, vão representar a nossa sociedade gente, cardinal, trazer aqui o que a nossa comunidade aceita, não aceita, o que entende como justo. E o meu papel hoje aqui no Ministério Público é mostrar para vocês o que a gente conseguiu produzir nesse processo, o que tem de provas, o que aconteceu e o que a gente entende por fazer justiça nesse caso. E aí eu me comprometo a relatar para os senhores o que a gente tem nos autos, trazer todas as provas de forma que vocês possam tranquilamente e unanimemente os senhores falar. E aí eu vou passar a falar um pouquinho, então, do que aconteceu naquele dia. Por que a gente hoje está aqui, nessa função de jurado, ver se a gente está tratando aqui no crime contra a vida, se está na sessão do júri, porque é o bem mais precioso que a gente tem. E é isso que a Constituição nos traz, então, que quando a gente está tratando desse bem mais precioso, a gente traz esse debate para a gente. Hoje a gente está julgando aqui, então, um fato que foi praticado pela Cleomara. E aí narra lá na denúncia que esse fato aconteceu no dia 7 de janeiro de 2025, nesse ano, começo do ano, uma terça-feira, por volta das 18 horas, lá nas imediações do terminal urbano, lá da rodoviária, do lado urbano, aqui no centro de Canchereiro, uma denunciada Cleomara, de forma dolosa, tentou matar a vítima Jacir da Silva, seu companheiro, utilizando então de uma arma branca, que foi uma faca prendida no forma de canivete, desferido no tórax, causando um desferimento pérfuro importante, conforme descrito no laudo pericial.
segundo tinha procurado, então, no local eles teriam bebidas alcoólicas, outras pessoas, e teria iniciado essa discussão, onde então a Regra Elmara partiu para cima do Jaci. Isso tudo que está apontando que teria acontecido foi mediante o recurso que teria dificultado a defesa do Jaci, já que o que se constatou é que quem estava com a carga de habitat era denunciado pelo Elmara, e ele não teria nada em mãos. E, além de tudo, o motivo fútil, porque o que aconteceu naquele fato foi que ele teria saído comprar mais bebida e teria demorado a voltar, que causou um descontentamento, então, da Regra Elmara. E aí, eu vou passar a demonstrar para vocês o que aconteceu. Vamos situar um pouquinho, né, quem são essas pessoas envolvidas. O Jaci e a Regra Elmara, que já curou, eram companheiros, estavam naquele momento vivendo em situação de rua. São pessoas que tinham problema com o alcoolismo, e as pessoas que conhecem um pouco sabem que aquele ponto ali, infelizmente, lá na rodoviária e naquele ponto terminal urbano, é um ponto onde as pessoas acabam pernoitando, acabam passando o dia ali, já tendo bebida alcoólica, e passam o dia ali, naquele local. E aí, naquela tarde, que já curou, é que eles tinham passado ali a tarde, ingerindo bebida alcoólica, e naquele momento, então, mais fim de tarde, 3 horas, a vítima teria saído, então, comprar mais bebida, o que causou um descontentamento. Naquele momento, a Regra Elmara teria ficado ali, eles estariam um grupo de uns 5 pessoas, mais ou menos 6 ali, ingerindo bebida à tarde. Quando ele retornou, ela não teria gostado da atitude e passou, então, a investir para cima dele com essa faca. Ou canivete, que está aqui exposto realmente, né? Vocês vão ver depois, eu vou mostrar o laudo, não é algo grande, é algo bem contudo, realmente capaz de causar os ferimentos. E aí, não há dúvida, né? Hoje, no interrogatório, a Regra trouxe uma questão um pouco diferente, depois eu vou explicar e mostrar, mas não há dúvida nenhuma dos autos que a autora da facada na vítima foi a Regra Elmara. Isso não tem nenhuma dúvida, inclusive em outros momentos ela alega que teria havido legítima defesa, mas em momento nenhum, até a data de hoje, ela teria negado ou esquecido se teria dado ou não. Então, uma dúvida com relação ao experimento dessas facadas. Na nossa visão, não há dúvida nenhuma quanto à autoria desse fato. E quanto a agressões causadas na vítima, que eu vou mostrar para vocês agora. Acontece que o fato de hoje, a gente precisa julgar exatamente o que aconteceu naquele dia. E baseado em todo o contexto dos acontecidos, o entendimento do Ministério Público é que hoje a Regra tem sim que ser condenada, mas ela deve ser condenada pelo crime de lesão corporal de natureza grave. O que eu quero dizer com isso? A partir do estudo de todo o processo, analisando o contexto, analisando tudo que tem nos autos, dentro do direito penal, que a gente chama de desistência voluntária. O que eu quero dizer? Quando uma pessoa parte para cima da outra com uma faca e desfere uma facada, no caso aqui, eu vou ler para vocês até, foi na região abdominal, teria atingido até o fígado, enfim. Óbvio que ela corre o risco de matar alguém. E por sorte não matou, foi isso que aconteceu. Por sorte não matou. Porque quando você desfere uma facada em alguém, você está assumindo o risco de matar essa pessoa. Isso é algo. Mas nesse contexto aqui, a partir do momento que ela deu a primeira facada, a vítima não morreu naquele momento. Ele ainda, consta dos autos, isso ficou muito claro, que ele conseguiu caminhar, tem uma testemunha presencial e é de louvar que ela venha depor, porque muitas outras pessoas teriam assistido, mas infelizmente a gente sabe que as pessoas não gostam de participar como testemunha desses fatos. Então a gente teve uma testemunha que se dispôs a contar tudo o que viu. A vítima teria se abaixado, porque estaria lesionada, e ainda caminhou. Quem conhece um pouquinho, coloquei só para ali ouvir vocês lembrarem só do lugar. Então foi bem na ponta do terminal